Olá! Você sabia que Hipócrates, 400 anos antes de Cristo, já dizia: deixe que seu remédio seja seu alimento e que seu alimento seja o seu remédio? Então, hoje nós vamos falar sobre suplementos nutracêuticos. Nós estamos numa era que sabemos que não somos reféns da nossa genética. Estamos na era da epigenética, que é a maneira como o meio ambiente interfere nos nossos genes e, consequentemente, na nossa saúde. E dentro da epigenética, a nutrigenética e a nutrigenômica têm um protagonismo muito grande. Sabe-se hoje que muitos alimentos têm propriedades terapêuticas e não apenas nutricionais. E que quando esses alimentos são colocados em cápsulas, ou em solução, eles se tornam suplementos nutracêuticos. Na era da epigenética, isso é extremamente importante, porque o nosso estilo de vida, principalmente nutricional, faz toda a diferença na nossa saúde. Esses nutracêuticos, eles podem ajudar a silenciar genes defeituosos ou a transcrever genes benéficos. E as pesquisas cada vez mais crescem nesse setor. Então, vou citar aqui alguns exemplos que têm se mostrado muito importantes, principalmente no que diz respeito à longevidade da célula e a manutenção de uma idade biológica celular boa. Então podemos começar aqui pelo resveratrol, que é um componente muito frequente nas uvas. O resveratrol, quando suplementado, ele vai ter efeito lá na nutrição celular e nessa parte da transcrição genética. Vale lembrar que hoje em dia o nosso solo é muito pobre. Então, mesmo que você tenha uma alimentação muito boa, muito balanceada, com alimentos teoricamente nutritivos, hoje em dia a quantidade de nutrientes dentro desses alimentos é muito pobre. Se você pegar no começo do século XX, por 1900, para você ter a quantidade de vitamina C que você tinha em uma laranja que você consumia naquela época, você precisa hoje de mais de 10 laranjas. E isso a gente pode transcrever para vários alimentos. Então veja bem a necessidade do uso da suplementação desses nutracêuticos. A gente diz que são nutracêuticos quando esses nutrientes têm propriedades bioativas, ou seja, eles vão trabalhar lá dentro da célula em favor do nosso metabolismo. O que seriam esses nutracêuticos? Vitaminas, minerais, antioxidantes, aminoácidos, tudo isso pode ser suplementado não só pela via oral, mas hoje em dia principalmente pela via injetável, que pode ser por via endovenosa, intramuscular, subcutânea. Por que isso? Porque além dos nutrientes estarem pobres dentro dos alimentos, a absorção desses nutrientes hoje é muito dificultada. Por quê? Muitas pessoas usam fármacos, como por exemplo os antiácidos e muitos outros que vão interferir na absorção desses nutrientes. Muitas pessoas têm uma situação que a gente chama de disbiose intestinal, que é uma alteração na flora do nosso microbioma, e isso também interfere grandemente na absorção desses nutrientes. Algumas pessoas não têm mais a vesícula, por exemplo, a vesícula biliar. Isso também vai impactar na absorção desses nutrientes. Então, quando se fala em nutrientes e nutracêuticos, e principalmente na atividade bioativa desses nutracêuticos, é muito importante não só que ele seja absorvido, mas que ele seja também metabolizado e entregue de maneira eficiente dentro da célula. Como hoje em dia, devido ao nosso estilo de vida muito moderno, consumo de muitos alimentos industrializados, como já falei para vocês, muitas pessoas usam medicamentos, fármacos, enfim, tudo isso se torna muito dificultado. Então, por esta razão, tem crescido muito o uso de nutracêuticos
injetáveis. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, acompanhe o nosso canal que nós vamos nos aprofundar cada dia em um tipo de nutracêutico diferente.